Olá, pessoal. Boa noite. Estamos aqui, né, iniciando mais um estudo no nosso NEP, Bezerra de Menezes, onde nós adentraremos, na noite de hoje, uma nova passagem, onde o título dela é A Segunda Previsão do Calvário. Como alguns dos evangelistas gostam de fazer uma conexão entre as passagens atual e a anterior, eu vou trazer para vocês justamente a passagem que antecede a essa. Para não ficar fora de contexto, quando ele começa com essas frases interessantes, quando ele diz assim, e todos se maravilharam com a grandeza de Deus, que é o início da nossa passagem de hoje. Mas puxando um pouco para a passagem anterior, o título dela foi O Endemoniado Epilético, onde o evangelista nos traz o seguinte contexto. E sucedeu que, no dia seguinte, descendo eles do monte, numerosas turbas reuniu-se a ele. Eis que um varão da turba bradou, dizendo, Mestre, rogo-te a atentar para o meu filho, porque é meu unigênito. E eis que um espírito o toma, e repentinamente ele grita, o agita convulsivamente, com espumejamento, e se afasta dele com dificuldade, dilacerando-o. Roguei a seus discípulos que o expulsassem, mas não foram capazes. Em resposta, disse Jesus, ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? E vos suportarei. Conduze até aqui o teu filho. Ele ainda estava se aproximando quando o daimon lançou-o ao chão e convulsionou violentamente. Jesus repreendeu o espírito impuro, curou o menino e o devolveu ao pai dele. E aí nós adentramos na passagem que estamos trabalhando, que estamos trabalhando essa semana, que é a previsão do Calvário, onde, como já adiantei, ele diz o seguinte, e todos maravilharam-se com a grandeza de Deus. Enquanto todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia, disse para seus discípulos, ponde-vos estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, conheciam essa palavra, que estivera encoberta para eles, a fim de que não percebessem e temiam interrogá-lo a respeito deste dito. E aí, nas minhas pesquisas, o que é que eu trago para vocês? Dentro de todos os estudos, trago dois textos maravilhosos. Um, de Humberto de Campos, que está lá no livro Contos e Apólogos, no capítulo número 40, onde o título dessa mensagem é Nos Domínios da Sombra. E aqui, nessa passagem, é interessante que ela vai falar sobre o diálogo entre o soberano das sombras e os seus líderes de algumas, como chamam ultimamente, o termo que se mais utilizado é a questão das facções, onde a gente vai iniciar da seguinte forma. Em compacta assembleia do reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. E aí eu chamo a atenção para o nome desses líderes aos quais eu vou fazer referência. Aí ele continua. O espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Em toda parte da Terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente e indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte. E aprendiam, sem maior dificuldade, as lições da justiça divina. Compreendiam, sem cadeias dogmáticas, os ensinamentos do Evangelho. Oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhe cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, a caridade e a compaixão, iluminando a paisagem social do mundo. E por isso todas as atividades da sombra surgiam ameaçadas. E aí o soberano questiona, o que fazer para conjurar o perigo?
e pediu para que os seus assessores apresentassem sugestões. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante da legião da incredulidade. Veja, começamos com a incredulidade. Por que a incredulidade? Porque muitos de nós temos essa necessidade de crer. E aí ele fala, ele vai dar o seu relato, e o maioral, no caso, o soberano das trevas, anuiu o complacente dentro desse relato desse soberano, ou desse líder, né, na incredulidade. Sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia, aí entra a discórdia, pôs-se de pé, conclamou. Aí ele vai dar o relato dele e o chefe satânico diz o seguinte: todavia considerou, isso é medida louvável. Contudo, necessitamos de providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. A essa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem, e aí entra a desordem, e ela pondera, faz as suas colocações, e o soberano das trevas mostra larga satisfação no semblante e ajunta: sim, isso é precioso trabalho de rotina, que não podemos menosprezar. Entretanto, carecemos de recurso diferente. O responsável pelas falanges da dúvida, e aí vem mais um sentimento, né, mais um vício que nós temos, que é a dúvida. Diz o seguinte: as reuniões, aí ele faz a sua ponderação e o mentor do recinto aprovou a alegação, mas considerou indiscutivelmente o combate aos médios não podem esmorecer. Entretanto, de providência mais viva, mais penetrante. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra, e aí é que tem. Veja a preguiça como é um sentimento que nos pega desprevenido, dentro dessas todas as falanges que eu falei, todos esses líderes. E aí ela diz: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar, reunindo a terra ao céu. O soberano das sombras, porém, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra exclamando: onde pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou: sem perturbar-se. Sim, diremos que o espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem buscando o conhecimento superior e servindo a caridade. É de fato o roteiro da luz, mas que há tempo bastante para a redenção. Ou seja, o que é que esse líder da falange da preguiça está dizendo? Que a gente não precisa se preocupar com a nossa evolução, que a gente tem a eternidade para se preocupar com isso. Então, devemos seguir a nossa vida normalmente e sem preocupação com esse processo. E aí ele continua: que ninguém precisa incomodar-se que as realizações edificantes não efetuadas numa existência podem ser atendidas em outras. Que tudo deve permanecer agora como está no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte. Que a liberdade do Senhor é incomensurável e que todos os serviços e reformas da consciência marcados para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viverem no espiritismo como fora dele.
com fé ou sem ela, porque o salário de inutilidade será sempre o mesmo. O rei das sombras sorriu feliz e concordou. Oh, até que enfim, descobrir a solução de todos os lados, ouviram-se risonhas exclamações. Bravos, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia havia vencido. E é justamente esse contexto que a gente tem que prestar atenção. Quando nós estamos, ou quando a gente alcança esse conhecimento, qual é a nossa postura? É de apressar o passo para buscarmos nos melhorar a cada dia, ou a gente busca o comodismo? O comodismo de que, eu sou eu sou um espírito eterno, não tenho necessidade de me preocupar com essa questão de evoluir, não. Deixa para a próxima encarnação, quando vier a próxima, eu busco me cuidar dela. E aí, eu trago para vocês, para complementar a nossa reflexão de hoje, uma mensagem de Emmanuel, que está lá no livro Vinha de Luz, onde Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: guardemos o ensino. O que é que ele quer dizer com esse título? Se utilizando do versículo 44 da passagem que nós estamos trabalhando. Muitos escutam a palavra do Cristo. Entretanto, muito poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. É só nós vermos, não só pela questão da frequência, da quantidade de pessoas que frequentam as casas espíritas, mas vamos colocar as pessoas que frequentam, principalmente as casas religiosas como um todo. Nós vemos muitas pessoas buscando esse conhecimento, mas poucos buscando praticar. Porque aprender é uma coisa, praticar é outra caminhada. E Emmanuel continua a nos dizer o seguinte: não se trata de registrar meros vocábulos, e sim fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reportava a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparece às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores. As chamadas distrações, né, que a gente tem na caminhada, na estrada, né, nesse caminho. Menos com o Espírito do Cristo. Dobram os joelhos, repetem formas verbalistas, concentram-se em si mesmos. Todavia, ao fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor, qual se Jesus desempenhasse simples função de pajem, subordinado aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar, pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições e, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas.